Mas quem é o meu próximo? Sabe, essa é a pergunta, esse é o tema da mensagem de hoje. Quem é o meu próximo? Sabe por quê, meu irmão? Existem demandas que já eram para você estar fazendo e você não está fazendo, e você está se omitindo de ajudar, de amparar, de socorrer pessoas. Eu trouxe aqui a Cristolândia para uma demanda congregacional, mas existem demandas pessoais que se esbarram no seu caminho todos os dias, e aí você pega o problema. Aqui, eu estou tomando choque desse microfone, mas eu vou persistir. Segura aqui que você vai tomar junto. Não tem problema no coração não, né? Aí o problema chega, o Alisson é o problema. Ai, porque eu estou fraco, não estou conseguindo ir para a igreja, e que não sei o que, e eu não sei, o mundo está me chamando, está dando uma cosquinha aqui, não precisa fazer isso, mas está dando uma cosquinha, e que não sei o que. Aí eu falo assim, eu tenho a solução para você. Ele é a demanda, eu tenho a solução para você. Pastor Rodrigo, o Alisson está aqui. Obrigado, Alisson. Irmão, aí a pessoa ouve o cara falando isso, aí ele fala assim, Pastor Rodrigo está cansado. Não vou levar problema, Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo está cansado, tá vendo? Olha só, a cara dele de abatido, tá barrigudinho, olheira. Tá vendo? Aí o capeta quer que você pense desse jeito. Isso não tem nada a ver, irmão. Não é que o Rodrigo está cansado, é que você tem responsabilidades que você não está fazendo. Você não está agindo. Tem demandas que batem na tua porta para você agir, para você socorrer. Será que você não é apto? Se o Alisson chega e fala, eu estou fraco, eu estou caído, fala assim, irmão, estou aqui para junto contigo. Não manjo muito da palavra não, mas eu vou aprender, porque você tem que criar vergonha na cara. Eu vou passar na sua casa, eu vou te ajudar. Se colocar em amparar o outro. Olha o que esse cara fala, olha essa parábola aqui extraordinária que Jesus cria. Você não sabe quem é o seu próximo? De repente aí você está pensando, eu não sei quem é meu próximo. Você tem coragem de dizer que você não sabe quem é o seu próximo? Tudo bem, não vou te julgar, mas eu disse que com Jesus não vai dar uma de migué. Você sabe quem é o seu próximo, Zidem? Tu sabe, né? Né? Será que o meu próximo é a minha esposa? Que inclusive não está aqui hoje, porque nós passamos a noite em claro, com uma dor de cabeça terrível que ela está sentindo. Quem nos conhece há muitos anos já sabe dessa enfermidade horrível, né, Lu? Está de volta esse final de semana. A gente passou, fomos dormir 7 horas da manhã. Eu podia dizer, Rodrigo, prega hoje porque eu não estou legal, não estou na vibe, não estou sentindo. Sabe, tem gente que para fazer as coisas na igreja tem que estar sentindo. Vai sentir vergonha na cara. Não estou bem, briguei com o meu cachorro hoje, eu não estou. Aí, irmão, Jesus começa a propor uma parábola. Você não sabe quem é o seu próximo? Tá bom que eu vou. Pera aí que eu vou te. Você não sabe? Eu vou te mostrar quem é o seu próximo. E Jesus disse que descia um homem de Jerusalém rumo a Jericó. Ele vem de. Vamos lá? Ele vem de rumo a. Ele descia. Era uma descida de cerca de 1 quilômetro da montanha ali descendo. Então, o que a gente tem que entender é que essa parábola que Jesus está propondo, esse homem que ele está falando, que descia de Jerusalém rumo a Jericó, ele era um pensei que a gente falar juiz, não, judeu, porque ele estava em Jerusalém, o centro da adoração, ele estava adorando em Jerusalém, provavelmente no templo, fez os seus rituais, fez tudo o que a lei mandava, estava voltando para Jericó. No meio do caminho, em meio às montanhas ali, vieram ladrões, salteadores, que roubaram ele, espancaram ele e deixaram ele meio morto. Eu acho muito interessante a tradução, meio morto. O que é meio morto, gente? Ou quase morto, mas deixou o cara em uma situação terrível, porque para mim, ou tu está morto ou tu está vivo, mas ele ficou meio morto. E essa questão que ele ficou meio morto, ele ficou largado. Ele era um judeu, ele era um homem religioso,
Pelo estar vindo de Jerusalém, ele era um homem que temia ao Senhor, mas isso não o impediu de uma fatalidade encontrar ele no caminho. Sabe o que isso significa para mim e para você, irmão? Que por mais religioso que você possa ser, por mais correto que você possa ser, existem armadilhas nos caminhos das nossas vidas que podem nos ferir, nos roubar e nos deixar meio morto. Não é o fato de você estar com Deus que não pode acontecer fatalidades na sua vida. Quantas fatalidades já não aconteceu na sua vida? Quantas percas não aconteceu na sua vida? Um dia tudo bem, tudo legal, tudo festejando, aí o Facebook só presta para mostrar a alegria que você já teve, né? Oh meu Deus, olha só, oh maravilha, e tempo bom. Aí lembra aquele rap antigo, oh tempo bom, que não volta nunca mais. Isso é muito velho. Você lembra disso? Não, você já era crente, né? Aí, entenda então uma coisa, irmão. O fato de você estar com o Senhor não te impede de na vida ter surpresas. Por isso, não nos cabe julgar as circunstâncias do outro, porque às vezes algo que não está sob o nosso controle pode acontecer. Uma fatalidade que vem de fora, uma tribulação que vem de fora, e pode mudar toda a nossa estrutura, toda a nossa história. E nós nos vemos pobres, feridos e espiritualmente meio mortos. Quantas vezes isso não acontece? Eu quis? Não. Esse homem pediu? Não. Aconteceu. Coisa boa a gente planeja, amém? Coisa ruim acontece. Já reparou isso? A gente planeja coisa boa, ninguém planeja coisa ruim. Nossa gente, semana que vem eu vou ficar com uma dor de cabeça. Nossa, estou pensando, terça-feira eu vou furar o pneu do carro, estou querendo, sabe, sentir. Ninguém pensa isso. A gente projeta coisas boas, a gente planeja coisas boas. Adversidades acontecem, e como Tiago nos ensina, elas vêm mesmo. Tiago capítulo 1, tende por grande ânimo quando passardes por diversas provações. Passardes quando elas vêm, amém? Então ninguém está aqui sentadinho para ser feito de trouxa, para dar dinheiro para pastor nenhum. Você está aqui para aprender a caminhar com Cristo Jesus. Aí, é porque se de repente você prega um negócio desse, já tem meia dúzia que levanta e vai embora. Fala, nossa, já estou ruim, o cara vai começar a falar que eu vou ficar mais ruim ainda. Calma, que eu não terminei. Aí nesse caminho, pelo mesmo caminho, vindo da onde? De Jerusalém, do mesmo lugar que o cara estava vindo, desce quem? Um sacerdote. Sacerdote é aquele, o sacerdote, os caras já metem um terno diferente, já tem umas abotoaduras maneiras, já anda diferente, o copo d'água do cara é diferente. É o sacerdote. O que é o sacerdote? É a conexão da terra com o santo. É o homem que intermedia entre os homens e Deus. É o cara. E quanto mais relacionamento com Deus eu tenho, mais parecido com Deus eu devo ser. E o sacerdote está descendo pelo mesmo caminho do cara, e de repente olha o meio morto. Aí ele fala, ah rapaz. Interessante que nas leis judaicas, um sacerdote ou um levita, daqui a pouco eu falo do levita, eram pessoas que não podiam, tinham várias restrições, e uma delas, eles não podiam tocar em mortos, porque eles se tornavam impuros nos rituais, e tinham que passar um período de purificação, tomar banho, se lavar, era uma trabalheira danada. Então o sacerdote vindo de Jerusalém, provavelmente vindo dos rituais, cheio da unção, sabe daquele culto cheio da unção? Passei minha temporada servindo ao Senhor, vou voltar para casa, cheio da unção, cheio da espiritualidade, encontra um morto. Eu não quero saber se ele está meio morto, porque para mim ele está morto. Sabe por quê? Porque nos nossos olhos, as pessoas já não têm mais jeito. Na nossa ótica humana, julgadora, religiosa, não vale a pena mexer nisso. Sabe por quê? Não tem mais jeito. Isso é forte, irmão.
Isso devia fazer nós nos constrangermos, porque você sair daqui essa noite e falar assim: tive um culto abençoado, isso não te mover a uma pessoa em qualquer condição que esteja, que seja de prostituição, drogadição, que seja de bebedice, que seja de ateísmo, que esteja aprofundado no Big Brother. Meu Deus do céu, tem jeito. Vocês entenderam o que eu falei? Aprofundado e viciado no Big Brother. Sabe, tem jeito, tem solução. Mas os olhos religiosos diz: está morto, e eu não posso me relacionar com o que está morto, porque eu vou, poxa, passei tanto tempo lá me purificando na presença de Deus, vou tocar aí, eu vou ter que fazer todo o ritual de purificação, não vale a pena o meu tempo para mexer com quem está morto. E o sacerdote, ó, pro lado, e vai, pensou que eu ia, né? De repente, pelo mesmo caminho, inevitavelmente quem vem? Um levita, com a guitarra nas costas, ou com violão. Pegadinha, levita não mandava com instrumento, porque levita era quem servia no templo, varria, limpava, auxiliava os sacerdotes e, quiçá, entoavam hinos. Era isso, levita. E outra, irmão, cá para nós, hoje não tem levita. Alguém aqui é descendente da tribo de Levi? Porque era uma questão de descendência. Todos os sacerdotes e todos os levitas vinham da tribo de quem? Olha isso, escolinha bíblica dominical. Eles eram descendentes da tribo de Levi. Então, se você é da tribo de Levi, você pode ser um levita. Se você não é da tribo de Levi, contente-se em ser um adorador em espírito e em verdade. Aí, tem o levita, mesma situação do sacerdote, não podia tocar no quase morto. Aí o levita falou: poxa, já servi no templo, já passei a semana inteira servindo no templo, agora eu já tenho crédito com Deus, eu não preciso mexer com esse morto. Porque eu disse, aos olhos humanos, muitas circunstâncias a gente já dá como morta. Não vale a pena meu tempo, não vale a pena meu dinheiro, não vale a pena meu investimento. E nisso, pelo mesmo caminho vem quem? Um samaritano. E o interessante de Jesus colocar esse samaritano na história é que os samaritanos e os judeus não se bicavam. Os judeus desprezavam os samaritanos porque achavam eles mestiços, imundos, a adoração era diferente, as coisas eram diferentes. Quando você vê a passagem da mulher samaritana conversando com Jesus, você vê a indignação dela. Você não sabe que você está conversando com uma mulher e eu sou samaritana? Porque os discípulos de Jesus também quis derrubar. Falou: Senhor, posso orar para cair bola de fogo em cima aqui dessas aldeias samaritanas? Jesus falou assim: ah, rapaz, sabe de nada. Então, eles não tinham relação. E o que acontece? Quando aquele samaritano se aproxima daquele judeu quase morto, ele não perguntou quem era, de onde vinha, o que fazia. Ele moveu-se de íntima compaixão. Mas antes dele mover-se de íntima compaixão, olha só que interessante o que o texto diz. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, chegou ao pé dele. Para chegar ao pé você tem que chegar perto. Amém? Sabe, irmãos, às vezes a gente olha uma necessidade, em vez da gente querer se aproximar da necessidade para poder ver a necessidade, a gente quer fingir que o mundo é cor-de-rosa ou azul, e correr atrás das nossas próprias felicidades. Sabe por quê? Porque se você chega perto de uma necessidade e você sente o cheiro da necessidade, porque necessidade tem cheiro muitas vezes e não é agradável. Necessidade tem dor, necessidade tem desespero, necessidade tem feridas que foram abertas. Necessidades, quando a gente chega perto de necessidades, nós somos levados a ter compaixão. Mas eu não quero ter compaixão de quem eu não conheço. Eu já tenho os meus próprios problemas, e Deus sabe. O Senhor sabe que eu tenho os meus problemas, o Senhor sabe que eu tenho as minhas demandas, o Senhor sabe que eu vim nesse culto aqui hoje porque eu estou com problema em casa, eu não tenho que saber do problema dos outros. E esse samaritano chega e se aproxima e olha, e ele olhando, ele se move de íntima compaixão, então ele se aproxima.
E Ele se aproxima e Ele ata as feridas. Porque quando eu me aproximo do ferido, o que eu vou descobrir? Que ele não está morto, que ainda há vida, que ainda há esperança, que ainda há uma saída, que ainda pode ser feita alguma coisa, sim. Mas se eu só me afasto, se eu só julgo, se eu só considero morto, jamais eu saberei que ali há vida. É tão bom entrarmos nos nossos carros e passarmos pelas circunstâncias. É tão bom não nos envolvermos diretamente com as coisas e com as pessoas. Eu já tenho os meus problemas. Sim, eu já tenho os meus problemas. Eu não dormi essa noite, mas eu estou aqui essa noite falando com você, porque o Senhor fervilha em meu coração, dizendo que existem meio mortos aqui em nosso meio, espiritualmente cegos, que não conseguem discernir uma mão da outra e nem olhar a necessidade do outro. Então nós precisamos acordar e deixar de ser crente bonitinho e ser crente que põe a mão na ferida para lavar a ferida do outro, não para cutucar a ferida do outro, entenda? Mas para sarar. Porque quando ele se aproxima, ele passa azeite, que funcionava como um anestésico, e evitava que moscas pousassem, e ele põe vinho, que servia como para tirar as bactérias. Não tinha mentiolate naquela época, e ele passa. E sabe o que é interessante? Ele pega aquele homem e coloca no cavalo dele, e ele leva para uma estalagem. Ele chega nessa estalagem, passa a noite cuidando desse homem, tratando as feridas desse homem. E ele fala assim: olha, eu tenho que seguir meu caminho, mas é o seguinte, chega para o dono da estalagem e fala: olha, tome 2 moedas de prata. Você não tem ideia. Às vezes as coisas ficam aqui subliminar nos textos, e uma falta de entendimento às vezes faz com que a gente não se atente a alguns detalhes. Mas essas 2 moedas de prata, esses 2 denários, cada denário era 1 dia de trabalho. Então esse homem dá 2 moedas de prata, equivalente a 2 dias de trabalho dele, e fala assim: olha, cuida dele, e quando eu voltar eu vou passar por aqui, porque eu quero saber dele. Se ele te deu mais gasto, põe na minha conta, porque eu arco com tudo. Ele não perguntou o nome do cara, ele não perguntou de onde o cara vinha, ele não quis fazer um histórico do cara, não puxou a capivara do cara. Ele viu uma necessidade, se aproximou dela e fez aquilo que era possível ele fazer. Sabe, meu irmão, e sabe o que é mais interessante? Eu vejo umas coisas interessantes aqui nessas ações desse samaritano. Primeiramente, ele se coloca no lugar do outro. Não foi o que ele fez? Ele olha e move-se de íntima compaixão. Irmão, o dia mau vem para todo mundo. Quantas vezes você não foi pego de surpresa? O desespero. Da mesma forma que existem emissários do Senhor para fazer o bem, existem enviados de Satanás para fazer o mal, para nos roubar, para nos ferir, para destruir a nossa vida. E geralmente isso nos pega de surpresa pelo caminho. E sabe uma coisa? Nós temos que entender que todos somos sujeitos a cair nas mãos de pessoas más. Quantas pessoas que eu não conheço muitas vezes se acham espertas que não caíram em golpe? Foi o Robson, quantos foi da sua sogra? 10 mil? 10 mil reais da sogra do... A irmã foi sequestrada, não foi, irmã? Quantos levaram de você? 18 mil reais. Uma mulher viva, uma mulher inteligente, esperta. A empresa do dealer passou por dificuldades esse ano, não foi? Que passou, que ele compartilhou aqui. Eu estou reportando o que ele compartilhou conosco. Uma empresa. Enfermidades que batem na porta da nossa casa. Você acha que eu queria passar a noite acordado com a minha esposa? Eu oro, eu sou de Deus, eu sou pastor, mas eu também estou sujeito às enfermidades.
eu sou menos espiritual. Não, eu sou gente, e você também é. Então a gente tem que entender, quando a gente olha as circunstâncias, ao invés de julgar as pessoas, devemos entender as pessoas e saber que podemos sim estar na mesma situação que eles, porque a vida nesse mundo é uma loucura. Como diz o sábio, nada faz sentido, é tudo loucura. Quem é o sábio? Eclesiastes. Vai ler Eclesiastes. É um livro melancólico, do começo ao fim. Nada faz sentido, nada faz sentido. Eu já vi ímpio nesse mundo viver mais do que justo. Nada faz sentido, nada faz sentido, porque essa vida não faz sentido. Não é para eu e você se contentar com essa vida, porque nós não somos daqui. Às vezes nós queremos o conforto aqui, queremos a paz aqui, queremos viver tudo que podemos fazer aqui. Mas abre os olhos, esse mundo milita contra nós, esse mundo nos suga, nos fere, destrói os nossos filhos, milita contra os nossos casamentos, quer interferir nas nossas relações de amor. Então a primeira coisa que esse samaritano faz, ele se coloca no lugar do outro. Uma outra coisa que ele faz, ele está indo para caminho, ele está com seu jumentinho, ele está com seu animal. Provavelmente, pelo que deixa entender o texto, ele tinha um compromisso a fazer, ele estava indo rumo a algum lugar. Tanto é que ele deixa o homem na estalagem, depois, olha, eu vou, e quando eu voltar, por que ele vai? Porque ele tem um compromisso. E quando a gente olha para o outro, a gente tem que deixar as nossas coisas de lado um pouco, os nossos interesses de lado um pouco, para olhar a necessidade do outro que está no nosso caminho. Tem gente que vai ajudar as pessoas e fala assim: que foi, irmão, você está com dor no pé? Essa dor no pé não é nada, irmão, eu já quebrei, o meu joelho é bichado, irmão. Aí começa a falar do problema dele, começa a querer engrandecer o problema dele. Você está assim: irmão, você está chorando porque você está sem dinheiro, irmão. Para, aí começa, para. Se deixe de lado um pouco, deixa o seu eu de lado, o seu compromisso de lado, e olha para a dor do outro, porque às vezes, simplesmente ficar calado e abraçar já ajuda muito, do que ficar tagarelando as suas mazelas no ouvido dos outros. Às vezes queremos comparar a nossa dor com a do outro. Não, deixe as suas coisas de lado, quando o outro está sentindo dor, e foque na dor do outro e não na tua. Aleluia. Outra coisa que ele faz, que a gente aprende aqui, quando a gente encontra uma necessidade, um próximo no nosso caminho, existem necessidades que são prioritárias. O que ele fez primeiro? Atou as feridas, passou azeite, colocou vinho. Sabe, irmão, é como eu disse aqui no caso do Alisson, alguém te encontra no seu caminho. Você está entendendo que essa mensagem é para falar do seu caminho? Aí no seu caminho, você encontra uma pessoa, e no seu caminho, essa pessoa fala assim: eu estou precisando tanto de oração. Aí você fala assim: isso na terça-feira. Aí fala assim: então faz o seguinte, vai domingo na igreja, que eu vou pedir para o pastor orar por você. Não é assim. Sabe, existem demandas que são prioritárias, para ser feitas na hora, naquele momento, daquela forma, e ponto final, sem questionamento. Tem que estancar a ferida, tem que passar o azeite, tem que colocar o vinho, e ponto final. E quem é isso? Quem é o azeite? Quem é o vinho? Quem é a atadura? É você, filho de Deus. Ele não foi procurar alguém no caminho. Vem cá, você nem sabe, eu achei um cidadão que está ferido, vem me ajudar a ver ele. Não! Deus coloca demandas no seu caminho, na tua vida. Erga as mangas e sare as feridas, erga as mangas e verta o azeite, erga as mangas e cure.
É tão fácil levar problema para os outros, né? Aí sabe por que muita igreja é uma porcaria no tratar com as pessoas? Porque acha que só alguns podem cuidar de pessoas. A palavra me ensina outra coisa, que todos nós podemos cuidar uns dos outros, das demandas que aparecem nos nossos caminhos. Para de rebater obrigações, erga suas mãos e cure. Aí, esse homem ele dedica tempo, e ele tira o conforto dele. Ele estava no jumento, ele estava no cavalo, não diz que animal que era, mas ele coloca o ferido no cavalo dele e ele anda a pé. Você tem noção disso? Ele põe o ferido no cavalo dele e ele anda a pé. É que nem Tiago fala, seu irmão te encontra, fala que está com frio e com fome, e você fala assim: querido, deixa eu fazer uma oração poderosa para você. Senhor, envia um anjo com uma cesta básica na casa dele, dê a ele, Senhor, aqueça-o com o fogo do Espírito, Senhor. Em vez de você tirar sua blusa, em vez de você falar assim: vamos jantar lá em casa, em vez de você sair do seu conforto para ajudar o outro. Ei, tem muita gente aqui que não abre mão de descer do jumentinho para ajudar o outro, desviar da sua rota para ajudar o outro, sair do seu conforto para ajudar o outro. Eu sei que o irmão aqui está com 3 meninas, né, irmão? 4 meninas, você e elas. Quais idade? 7, 5 e 4. E ele está só com 3 meninas dentro de casa. Um homem adulto que tem que trabalhar, que tem que fazer coisa. Será que você está disposto a sair do seu comodismo para ir lá ver se alguma das meninas precisa de um papo de mulher, precisa de um abraço, uma calcinha para lavar, alguma coisa? Helena é amiga. Será que estamos dispostos? As demandas estão aqui. Alguém já perguntou para o dealer se está precisando de uma ajuda lá na empresa? De boa, só para ajudar, só para se oferecer, só para sair do seu conforto, do seu dia de folga e abençoar alguém. Eu sei que não é a palavra que você queria ouvir, mas é que você vai ouvir até eu terminar de falar, então fica na tua. Sabe, sair do seu comodismo, descer do seu cavalo e pôr a necessidade do outro para galopar enquanto você fere os teus pés nas pedras. Olha isso. Isso é evangelho de Jesus Cristo, irmão. Tem irmão aqui, que gostaria de estar ouvindo essa palavra, mas está ali naquela salinha suando, cuidando dos nossos filhos. Você sabia disso? Se doar. Sabe, esse irmão, ele dedicou o tempo, porque ele estava indo para um afazer, ele estava indo para um lugar, e ele interrompe o seu trajeto para dedicar uma noite cuidando do outro. E aí, sacrifica teu cinema, teu Netflix? Sacrifica o seu tempo de qualidade? É o meu tempo de qualidade. E aí? Sabe o que ele investe? Ele investe dinheiro. Ele investe dinheiro na vida daquele cara que ele nem conhece. Ele investe 2 dias de trabalho na vida daquele cara, 2 denários, 2 moedas, para assim, eu não conheço, mas eu sei que há uma necessidade, e se eu tenho, eu quero suprir. Sabe outra coisa que ele faz? Ele se compromete com aquele outro. Sabe por quê? Porque ele fala para o dono da estalagem, fala assim: olha, o cidadão ficou aí, eu vou, mas quando eu voltar eu quero ver, eu vou passar por aqui, para ver como ele está, ou se ele causou algum custo, e eu me comprometo. Irmão, a nossa vida faz mais sentido quando a gente aprende a se comprometer com outras pessoas, a ajudar outras pessoas, a amparar outras pessoas. Sabe, Jesus ele olha para esse homem, como eu disse, não dá para fazer Jesus de migué, não dá para fazer Jesus de tolo,
Não dá para fazer pergunta bobinha para Jesus, porque a resposta vai ser sempre forte. Aquele homem fala assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim para ele: nessa historinha que eu te contei, quem foi o próximo do homem ferido? Dos 3. Aí ele fala: o samaritano que o ajudou. Aí Jesus responde: certo, vai e faz a mesma coisa. Sabe? Aí esse homem, do jeito que esse cara era tapado, que fez essas perguntas, provavelmente ele vai assim: tá bom, então eu vou para o caminho de Jerusalém e vou descer para ver se eu encontro um ferido. Não é isso, irmão. O que Jesus está dizendo é: no caminho da sua vida aparecem demandas, e quando essas demandas aparecerem, não se isente da responsabilidade, se doe, invista seu tempo, invista seu sossego, invista seu dinheiro em cuidar de quem, não importa quem. Você está entendendo? Não importa quem é, se é uma necessidade, cuide. Não quer saber se é de A ou de B, se é. E Jesus coloca um samaritano conflitante com um judeu, para dizer justamente isso. Ai, mas é um macumbeiro. Glória a Deus, se é a necessidade, cuide. Ai, mas é um corintiano. Cuide, mas toma cuidado. Estou brincando. Cuide. Você foi pro jogo do Corinthians hoje, né? Vê se você está feliz aí, né? Ganhou do Santos, né? Feliz. Olha a cara do Daniel lá. Por isso que o Miguel está triste. Mas entenda, cuide. A demanda apareceu, cuide. E o que eu devo fazer? Cada circunstância e cada ferida tem a sua necessidade, e você saberá o que você tem que fazer. Porque no fundo nós sabemos o que temos que fazer. Nós só não temos vergonha na cara para fazer. Só nos falta posicionamento para fazer. Só que com Jesus não tem meias palavras. Ou é ou não é. E sabe de uma coisa, irmãos? 2 pontinhos que eu quero pensar. Primeiro, a gente sabe o que tem que fazer. Concorda comigo? A gente sabe o que tem que fazer. Às vezes a gente não faz por outras prioridades. Segundo ponto, o nosso próximo não é a nossa casa simplesmente, não é os nossos parentes simplesmente, não é os nossos conhecidos simplesmente. O nosso próximo são as demandas e as necessidades que aparecem nos caminhos das nossas vidas e vão nos forçar a sair do nosso comodismo, da nossa rotina, vai mexer com o nosso dinheiro, mas vai servir àquele ao qual o Senhor quer que eu sirva. Isso é o que Jesus olha para mim e para você e diz: vai e faça igual. Porque se o Senhor espera uma coisa da sua igreja, e se nós acreditamos que nós teremos a vida eterna, como era a pergunta deste homem no começo, as obras não nos salvam, mas elas mostram em quem estamos firmados. Se somos firmados em Cristo Jesus, o nosso dever é sermos mais próximos dos nossos próximos, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se meia dúzia aqui hoje entendeu essa palavra e acredita que ela é espiritual, e absorver essa palavra e sair daqui e fazer da mesma maneira, essa igreja é uma igreja transformada e abençoada. Esse bairro é um bairro transformado e abençoado. Essa cidade vai ser uma cidade transformada e abençoada. Sabe por quê? Porque teremos emissários do reino servindo em prol do reino de Deus, e não em prol da denominação ou da ordem do pastor,
mas em prol da palavra de Deus. E isso é o que nos basta. Fazer o bem, não importa a quem. Fazer a nossa obrigação, que é amar o outro, assim como Deus nos mandou a amar. Amém?